a Deus, graça e paz, bom dia. Estou muito feliz. Hoje o tema vai ser as bodas. Vou falar sobre casamento e particularmente falando, quem é que se emociona com casamento? Eu sou manteiga derretida, gente. O último casamento que eu participei foi do Léo e da Gil. O Léo e a Gil estão aqui? Não. Ali, ó. E foi lindo. Na hora que o Léo começou a falar ali os votos, eu olhei para um lado, tava a Regiane assim. Aí eu olhei para o outro, tava a Karen já chorando. Eu falei, não, eu não posso. Eu segurando, mas não deu, Léo. A lágrima caiu. Foi emocionante, foi lindo. E eu gosto muito de casamento. Casamento é uma obra do Senhor. Casamento é um propósito. E glória a Deus pela vida do pastor Marcos, da Andréia, que estão se levantando para cuidar de casais. Porque, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Casamento, ele é muito bom, mas existem alguns momentos em que ele pode ser um pouco difícil. Ele pode ser um pouco complicado. A alegria do início, porque quando você casa é lindo, né? Lua de mel, irmãos, eu montando esse esboço aqui, eu lembrei da minha lua de mel, eu tava pulando em casa, pastor. Lembrando, nossa, bênção sobre bênção, glória sobre glória, unção dobrada. Bons tempos, e olha que só faz 4 anos que eu casei. Tô brincando, irmão, tô brincando. Mas eu lembrei, e como é gostoso. Eu não sei se você já é casado. Se você ainda não é casado, calma que vai chegar a sua vez, tá? Mas você que já casou, eu quero que você lembre. Quando você fez os seus votos, talvez você não tenha tido uma festa de casamento, talvez você não tenha tido a lua de mel que você quer, mas você teve momentos especiais no início. E eu creio que aquilo encheu o seu coração de alegria, aquilo te alegrou. E quando você lembra, você até dá aquele sorriso bobo. Sabe quando você lembra de alguma coisa que você gosta? Que você sorri sozinho? Só que talvez hoje não seja isso que você esteja vivendo. Talvez hoje você olhe e o seu casamento ele não esteja daquela forma. Do início, com aquele ânimo, com aquela alegria. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Amém? A Rebeca que vai me ajudar hoje, NTLH, tá? João capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler bastante, tá? A gente vai ler até o versículo 11, na versão NTLH. Aleluia. João capítulo 2, do versículo 1 até o 11, eu vou ler aqui com vocês. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes, e eles o encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes, é trava-língua, e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Todo mundo aqui conhece essa história. Todo mundo já ouviu falar sobre o primeiro milagre. E você pode até falar: Edu, mas essa história eu já ouvi muitas vezes. O que tem de novo nisso? Antes de entrar e esmiuçar esse texto, eu quero que você primeiro entenda o que era o casamento para um judeu. Hoje em dia, a mulher é mais assim com o casamento, né? A mulher que geralmente pensa mais, sonha, é aquela coisa. O homem não tem tanto. Mas não é algo grande para a mulher?
É algo que a mulher quer, algo que a mulher sonha, ela planeja nos detalhes. Isso é algo grande, e isso é para um dia só. Os nossos costumes, o casamento dura apenas um dia. Nessa época, duravam 7 dias, de 5 a 7 dias. Então imagina, se hoje já dá trabalho para você planejar um casamento, planejar uma festa, você faz tudo certo, e tem gente que ainda sai reclamando. Imagina para você preparar uma festa de 5 dias, de 7 dias. Então era algo muito, muito importante. O judeu, até hoje, ele tem essa questão de família, algo muito forte dentro dele. Então, você pode perceber, o casamento é algo muito, muito importante para o judeu, mas não só a cerimônia em si do casamento, mas todo o decorrer do casamento. Se você pegar e ver a história, as mulheres que não tinham filhos naquela época eram consideradas o quê? Horríveis, você não cumpriu o seu papel. Então, a mulher, ela tinha esse pensamento: eu preciso casar e eu preciso multiplicar. Eu preciso casar, a gente já cumpriu, agora a gente precisa multiplicar, amém? É só para irritar ela, gente, é só para irritar ela. 12, você crê nesse número? 12, faz assim com a mão. Mas o que eu quero dizer com isso? O casamento era algo muito importante naquela época. Não que hoje não seja, mas naquela época tinha todo um sentido. E o casamento era dividido em algumas etapas. Eu quero explicar isso para você. Eu estudei para conseguir entender o quão importante isso era. A cerimônia de casamento, e isso eu achei muito lindo. O nome da cerimônia, não o casamento em hebraico, mas a cerimônia do casamento, em hebraico é Kiddushin. E essa palavra, Kiddushin, é uma variante da palavra Kadosh. E você sabe o que significa Kadosh? Santo. Então, a cerimônia de casamento, para um judeu, eles chamam de santificação. É o Kiddushin. É a separação. Eu estou me separando para essa pessoa. E essa pessoa está se separando, se santificando para mim. Eu achei isso lindo, essa variação desse nome. E antes dessa Kiddushin, antes dessa cerimônia, existem 3 etapas. Hoje em dia, é muito simples para você casar. O que acontece? Você vai, você olha a menina, você gosta dela. Eu já contei aqui o testemunho, eu não preciso falar de novo, né? Eu conheci a Karen na escola, e foi igual quando Deus criou o mundo. Sabe quando Ele criou tudo, e aí no 6º dia Ele olhou e viu que era muito bom? Foi tipo isso, eu vi a Karen e eu falei, nossa, é muito bom. E aí eu fui dando papinho, e vocês já sabem a história. Só que naquela época não era assim. Naquela época não era o noivo que escolhia a noiva. Não era a noiva que escolhia o noivo. Eram os pais. Os pais, eles tinham essa questão de família tão importante, tão sagrado para eles, que eles se recusavam a deixar com que o seu filho ou a sua filha se casassem com qualquer um. Então tinha muito essa questão política no casamento. Não só questão financeira, para você crescer financeiramente, para você ter bens, mas também questão de costumes. Se você pegar para ler a história, Sansão, ele vai se casar, e ele se casa com uma mulher que não é da parentela dele. O que o pai dele fala? Fala, Sansão, não tem mulheres aqui no meio da sua parentela para você se casar, por que você teve que ir lá fora? Porque o casamento, quando você casa errado, irmãos, e algumas pessoas casam errado, você sofre algumas consequências. A palavra fala que não pode haver julgo desigual. E para o judeu isso é tão importante que ele não permite, ele não deixa com que a sua filha ou seu filho se case com alguém que não professe a mesma fé. É por isso que quando você lê e você vê assim nas histórias, tal pessoa casou com um parente, não é que casou com um irmão, não é que casou com um primo nas histórias. Eram parentes distantes, mas eram parentes. Eram pessoas que tinham a mesma cultura, eram pessoas que faziam as mesmas coisas. Para quê? Para não haver divergência, para não haver, sabe aquela rincha que dá no casamento? Quem casou aqui sabe. Você descobre coisas durante o casamento. Teve coisas que eu descobri da Karen que eu não sabia antes. E aí eu falei, descobri agora. Eu falei, olha,
Isso eu não sabia. Mas é gostoso. Teve coisas que eu não gostei tanto, né? Não posso mentir, sou crente. Mas teve coisas que eu falei, nossa, olha, isso daqui eu não sabia, legal. Só que isso, você precisa entender. Você precisa entender isso. O judeu, ele não permitia. Tem que professar a mesma fé. Tem que ter a mesma cultura. Por quê? Porque se uma pessoa vai se casar com outra e não tem a mesma cultura, não falam a mesma língua, uma vai puxar a outra para um lado. Uma vai influenciar a outra. E para o judeu isso é tão importante que ele não acredita que só o meu filho vai casar com a sua filha e eles vão ser uma família. Não, nós vamos ser uma família. Então a família se casa. Você consegue entender? O sogro conversa com outro sogro, a sogra conversa com a outra sogra. Essa questão familiar é muito forte, muito presente para eles. E esse processo de escolha, como eu falei, é feito pelo pai do noivo. E esse processo de escolha é chamado Shidduchim. Os noivos, eles são apresentados, o pai geralmente manda algum criado ir buscar a noiva e escolher a noiva, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 24. Se você pegar para ler a história, Abraão, ele teve Isaac já cresceu, Isaac já está maduro, e o que Abraão fala para o servo mais maduro dele? Fala, olha, vai lá na nossa parentela e procura alguém da nossa família para se casar com Isaac. Esse era o costume. E o servo orou a Deus, né? E para quem ainda não casou, isso é uma sugestão não, é uma ordenança. Ore antes de casar. Edu, mas existe a pessoa certa para eu casar? Não existe a pessoa certa. Se não for essa pessoa, não vai ser mais nenhuma. Não, isso não existe. Nós fazemos a pessoa certa. Só que existem alguns princípios que se essa pessoa que você quer se casar não tiver, vai tornar a sua vida um pouco mais complicada. Vai tornar a sua vida um pouco mais exaustiva. E esse fardo você não precisa carregar. Porque o casamento não foi para você levar um fardo, mas é para você dividir um fardo. É para você ajudar a outra pessoa a cumprir o propósito dela aqui na terra. Então, primeiro, antes de, eu quero casar, isso vai muito para os jovens, eu tô amando, Edu, tô apaixonado. Você descobriu o seu propósito? Edu, não descobri meu propósito. Então, como você vai ajudar alguém como que você vai achar alguém que vai te ajudar a cumprir seu propósito, se nem você conhece o seu propósito? Você consegue entender? O casamento, irmãos, não é simplesmente você ir morar com uma pessoa. Não é você ir e ficar com ela o resto da sua vida, mas é você dividir toda a sua vida, momentos bons e momentos ruins. Vamos continuar. Então, nessa etapa, no Shidduchim, que é a escolha, o noivo não escolhe, o pai do noivo vai e escolhe, e chama. E isso é lindo porque a Bíblia toda, e eu gosto muito, muito, muito da Bíblia referente a isso, acho que é por isso que eu gosto de dar tantos exemplos e contar tantas histórias, porque a Bíblia me ensina isso. A Bíblia, para nós conseguirmos entender o relacionamento de Deus com a igreja, ela faz essa comparação entre o casamento. Nós vamos ver isso em muitos livros. E, Edu, existe essa escolha, então, no relacionamento entre Deus e a minha pessoa? Existe. E está escrito na Bíblia, João capítulo 15, versículo 16, fala, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então vocês foram escolhidos. Você sabia disso? O pai olhou e falou, deixa eu ver quem é que vai casar com o meu filho. E ele selecionou, e lembra que eu falei que o pai ele tinha um cuidado para escolher quem ia casar com o filho? Deus ele fez isso. E eu quero que você olhe para você e você pense, eu sou digno, e entenda quando eu digo isso, eu estou à altura para casar com ele? Porque vamos lá, eu não sei se já aconteceu com você, a primeira coisa que a gente olha, irmãos, a gente não pode ser hipócrita, quando você está gostando de uma pessoa, é a aparência, vamos lá. Você olha, você acha bonitinho, depois a aparência vai ficando por último, você vai vendo que tem outras coisas, mas é a aparência. E eu já vi muitos casais que eu olho um exemplo, o cara, sabe aquele cara boa pinta, bonitão? Aí quando você vai olhar para a mulher, sabe, não é, você olha e você fala, nossa, não... Ou pessoas que são muito diferentes.
muito diferentes, não dá certo esse relacionamento. Ah, Edu, mas o mundo fala que os opostos se atraem. Irmãos, isso é uma mentira. Não tem como você casar com alguém que é oposto a você. Não tem como você casar com alguém que não fala a mesma coisa que você. Não tem como. Ah, mas não tem, irmãos. Vai chegar uma hora que vai ser incompatível, não tem como. E em João, como eu falei, ele te escolheu. E você é compatível a ele para esse casamento? Você fazendo uma autoanálise, eu sou digno, eu sou compatível de me casar com o Senhor, as minhas atitudes têm sido correspondentes às atitudes dele na minha vida, os meus pensamentos têm sido correspondentes aos pensamentos dele? Edu, tem sido correspondente. Eu estou fazendo tudo certo e glória a Deus por isso. Aí você pode pensar, Edu, eu não estou tão bem, mas ele me escolheu, está tudo certo, né? Porque se ele me escolheu, está escolhido, ele é Deus, ele manda. Irmãos, você também escolhe, você sabia disso? Você tem o poder da escolha. E como eu faço essa escolha, Edu? Como eu escolho ele? Porque a palavra diz que ele já te escolheu. Ele já te escolheu, só que você precisa escolher ele também. Como eu faço isso, Edu? Também está na Bíblia. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 10 vai nos dizer como fazer isso. Diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Com a boca você confessa que você é salvo. Então como que eu escolho a Deus? Você crê no seu coração e você confessa com a sua boca. E a partir do momento que é feita essa escolha, está tudo certo, ele te escolheu, você escolheu, a gente pode passar para a próxima etapa. A próxima etapa se chama erusim. Essa etapa se chama preparação. Como assim, Edu? É estabelecido, e tudo isso que eu estou falando, tá, irmãos? É um costume judeu, é o que eles faziam naquela época. É estabelecido depois que o pai escolhe, está tudo certo, ó, você vai casar com ela vai casar com você. As famílias se reúnem e é estabelecido um contrato matrimonial. Esse contrato se chama ketubá. E nesse contrato tem listado os deveres e os direitos do casal. Tudo o que eles precisam fazer e tudo o que eles têm direito a fazer. Então vai estar lá o pagamento pelo dote, o que o noivo precisa pagar para ter a esposa, o que ele precisa fazer durante o casamento. Irmãos, isso é muito importante. Você que é casado, sabia que você tem deveres? Mas você também tem direitos. Você que é mulher, você tem deveres e você tem direitos. E você que é homem, casado, você tem deveres e você tem direitos. Você tem cumprido isso? Você tem feito o seu papel? Você tem olhado? E nessa lista que você precisa cumprir, nessa lista que você precisa fazer, você tem sido excelente nisso? Edu, mas que lista é essa? Eu não assinei nenhuma ketubá, não tem nada, só tem a certidão de casamento, e lá não tinha nada disso. O que você acorda com a sua esposa? O que você acorda com o seu marido? Olha, vamos fazer assim, eu preciso fazer isso daqui, e eu não consigo fazer tudo, então vamos dividir as tarefas de casa? Vamos dividir o que cada um precisa fazer. Se você nunca fez isso, faça isso. E você que é jovem, não casou, anota, irmãos, que isso é importante. Anota, se eu soubesse dessas coisas, eu tinha evitado algumas coisas em casa. Meu casamento, ele é perfeito, ele é lindo, é maravilhoso. Só que como eu falei, durante o casamento você vai descobrindo algumas coisas. E como eu falei, quando eu orei para casar com a minha esposa, eu pedi para Deus, eu fiz uma lista, eu pedi, só que eu esqueci de pedir uma mulher paciente. Mas é bom porque porque vamos lá, eu sou muito tranquilo, eu sou muito de boa, quem me conhece sabe. Se eu caso com alguém que é muito tranquilo, muito de boa, irmãos, ficam os dois parados sem fazer nada. Então ela é o meu pedal de acelerar, sabe? Ela que fala, vai, vamos, fala, tá na hora. E eu sou o freio dela, fala, calma, não precisa. Não, vamos conversar. Então, uma coisa complementa a outra. Porém, nós sentamos durante esse período de casamento e nós estipulamos o que cada um iria fazer. Por quê? Para não sobrecarregar ninguém. E eu quero que você entenda isso, porque espiritualmente falando, irmãos, um casamento
está para acontecer. Eu não sei se você sabe, mas as bodas estão próximas. E às vezes você olha e fala, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr. Só que isso não está nos seus deveres e nos seus direitos. Sabe quando você faz muito, e você se sobrecarrega, e você fica cansado, exausto, você perde a alegria, o prazer de fazer as coisas? Já aconteceu isso na minha vida, com as coisas do Senhor. E aí eu orei, eu falei, Pai, mas eu estou fazendo, eu estou indo, eu não perco um culto, e não sei o que. E eu comecei a listar um monte de coisas que eu fazia e que eu me dedicava. Irmãos, isso é bom você se dedicar, é bom você fazer. Só que eu recebi uma resposta do Senhor naquele dia, Ele falou, eu não te pedi para fazer tudo isso. Eu não pedi para você realizar todas essas coisas. Eu te chamei para fazer isso, isso e isso. Porque a caminhada com o Senhor, às vezes nós temos esse pensamento, eu vou virar cristão, eu vou virar crente, e aí vai ser pesado, vai ser complicado. Irmãos, não vai. É porque às vezes nós tomamos sobre nós responsabilidades que não são nossas. Nós nos sobrecarregamos com coisas que não eram para nós nos sobrecarregarmos. E aí aquilo fica pesado, aquilo fica maçante. Só que existe uma ketubá, existe um contrato matrimonial com os seus deveres e também com os seus direitos, que você pode reivindicar. Você sabia disso? Depois que o casamento judaico era feito, essa ketubá não era a certidão de casamento, tá? Não era isso, mas era um contrato matrimonial com os deveres. Geralmente eles pegavam aquilo, eles faziam uma moldura e colocavam como decoração. E eu tenho certeza que quem fazia isso era a mulher. Eu tenho absoluta certeza, porque ela ia chegar e falar, nossa, olha o que está escrito aqui que é seu dever. Tenho certeza que a mulher fazia isso. Certeza. Mas vamos lá, você tem direitos. E você conhece os seus direitos? Edu, eu não conheço. Existe a ketubá, existe a palavra, a Bíblia, que tem os seus deveres apontados para você, e também tem os seus direitos, o que você tem que receber. Só que direito é uma coisa que é sua. Se você não quiser receber, você não vai receber. Se você quiser ficar quieto, sem pegar o que é seu, é sua escolha. Só que você tem direito de pegar algumas coisas. Eu acho isso muito engraçado, porque enquanto eu estava montando o esboço, geralmente quando você vai, sei lá, no McDonald's ou comer alguma coisa, e tem alguma coisa, um extra, alguma coisinha ali que é seu direito, que você pode pegar, e você não sabe, geralmente as pessoas nem falam para você esses benefícios. É assim ou não é? Tem isso daqui que você não vai precisar pagar mais nada. Ninguém vai chegar para você e vai falar isso. Só que quando você descobre, às vezes acontece alguma coisa. Um exemplo, você vai comprar essa garrafa aqui. Essa garrafa custa tanto. Tá. Mas se você comprar essa garrafa, você vai ganhar esse celular aqui. Imagina isso. Bom negócio, não é? Aí beleza, eu compro a garrafa, só que eu não sei que isso daqui é meu direito. Eu vou ficar só com a garrafa. Eu vou usufruir a garrafa. E o pior, sabe o que é? Eu vou ficar feliz só com a garrafa. Só que quando você descobre, o seu semblante até muda. Fala, eu tenho direito disso aqui também, então eu quero, me dá. É meu. Não é assim? Quando você descobre que alguma coisa é sua por direito, você não quer nem saber se é pouco ou se é muito, você quer. Eu já trabalhei cuidando de rescisão e de homologação. Teve um cálculo que o próprio sistema, ele tirou 1 centavo. 1 centavo da rescisão. E aí a mulher, estava fazendo a homologação, a mulher viu que estava faltando 1 centavo, ela falou, é meu, eu quero. Eu falei, dona, é 1 centavo. Ela, é meu, eu quero. E ela estava no direito dela, não estava? E a gente precisou fazer, deu um mau trabalho por conta de 1 centavo, mas era o direito dela. Ela queria, então era dela. E existe, irmãos, a ketubá, existe esse contrato matrimonial que fala sobre os seus direitos, e você tem direitos a isso. Amém? Edu, então como que é? Vamos entender mais. Eu tenho certeza que você falou, se eu tenho direitos, eu quero entender. Quero saber o que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso. Na ketubá ficava também a estipulação do pagamento do dote. Edu, que dote é esse? Que dote é esse? Eu quero ganhar esse dote. Você já ganhou. Você sabia disso? E aonde está, Edu, que eu ganhei esse dote? Está na ketubá, está na Bíblia. Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 a 19, vai falar sobre o preço que foi pago. E sabe qual que é o preço que foi pago? O precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Cristo. Pedro, ele fala isso, vocês não foram comprados por ouro ou por prata que
com o tempo perde o valor. Vocês foram comprados por algo que não perde o valor, por algo mais precioso que existe, o sangue de Cristo. Então esse dote já foi pago. Já foi pago. E eu me alegro muito por isso, porque imagina, hoje em dia, quando o homem ele descobre alguma coisa sobre a mulher, ele já até desiste do casamento. Você já viu isso? Eu já vi uma história, eu não sei se é verdade, porque quando você casa, você tem 30 dias para você desistir do casamento, sem você precisar pagar nada. Tem gente que falou, Edu, se eu soubesse disso que era meu direito, eu já tinha, não é? Já passou, irmãos, agora fica até... Mas existe isso, e eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, não sei se é fake news, de um casal que ficou um dia e já foi separar. Imagina isso, você ficar um dia casado e você já se separar. O que aconteceu, Edu? Não sei, às vezes ele viu que a mulher roncava, a mulher tinha chulé, não escovava o dente, não sei o que aconteceu, mas ele desistiu. Só que eu imagino, naquela época, para um cara chegar e falar, não, olha, eu vou pagar um dote, eu vou pagar algo para ter você. E entenda, não é que o noivo comprava a noiva, não era isso. Não era isso. O noivo, ele indenizava, vamos dizer assim. Edu, por quê? Então a mulher era propriedade do homem? Não. Naquele tempo, lembra que eu falei, a família era algo muito importante? Você perder um ente da sua família era algo que ia trazer prejuízo para você. Então o que o noivo fazia? Pegava e comprava, pagava dessa forma para ter essa mulher. Edu, você falou, parece que é uma compra, mas não é uma compra, tá? Não é uma compra. Tanto que o costume judaico era o quê? O pai não ficava com esse dinheiro. O pai, ele guardava esse dinheiro para futuramente, se o marido vier a falecer, ou se vier a haver algum divórcio, se vier a acontecer um divórcio, a noiva, aquela mulher, ela ter um amparo, ela ter um dinheiro para ela se sustentar. Era esse o costume. E, como eu falei, nós somos pagos por um alto preço. E eu imagino, eu hoje, naquela época, se eu estou disposto a pagar um preço, a dar um valor, uma quantia, é porque eu estou muito interessado. É muito comum em leilão isso, em lances. Quem aqui já fez consórcio sabe como que é. Quando você pega e você dá um lance, é porque você quer muito aquilo. Você não vai dar um lance, você não vai pagar por algo que você não queira. E o Jesus, Cristo, Ele quis e Ele quer muito você. Tanto que Ele pagou esse dote. Ele já pagou esse dote, amém? E aí nessa ketubá tem tudo isso e tem a assinatura. O noivo, ele assina. Só que isso que eu achei muito engraçado e muito curioso, a noiva não assina a ketubá. O noivo assina e entrega para ela. Ela fica com a ketubá. Porque entende-se que a mulher é o lado mais frágil, principalmente naquela época, em que a mulher ela não podia trabalhar, ela não podia fazer muitas coisas. Então, se acontecesse qualquer coisa, ela tinha um respaldo, a ketubá, aquele contrato. E eu olhei e falei, nossa Senhor, que lindo, né? O Senhor nos entregou a ketubá, a gente tem essa Bíblia, que tem os nossos deveres, tem os direitos, tem aquilo que nós precisamos. E eu falei, mas se é tão parecido o casamento, esse relacionamento, por que a Bíblia não tem uma assinatura, né? Assim, pá. Aí eu falei, pai, a Bíblia tem uma assinatura? E aí eu fiquei pensando, eu falei, seria muito legal se a Bíblia tivesse, sabe? Porque geralmente, todo contrato, tudo que é assinado, tem ali assinado e está o nome da pessoa. E aí eu pensando, eu falei, Senhor, eu tentando lembrar, eu não queria pesquisar, eu não queria procurar no Google, e eu falei, Senhor, eu preciso lembrar, deve ter, não é possível que não tenha uma assinatura, tem que ter uma assinatura. E eu pensando, eu falei, não, a assinatura é a concordância entre todos os autores que escreveram, e todos falam a mesma coisa, e todos apontam para alguma coisa. Eu falei, deve ser isso a assinatura. E aí alguma coisa começou a incomodar assim. E eu falei, Senhor, aonde está essa assinatura? Tem que ter. Tem que ter. E aí ele falou, aonde fica a assinatura nos contratos? Eu falei, fica no final. Aí ele falou, então vai no final. Aí eu fui, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vamos ler junto, a gente vai ler o 20 e o 21. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém, vem Senhor Jesus. 21.
e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Coloca no 20 de novo. Põe na versão NVI. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Isso é uma assinatura. Porque aqui não é João falando. Edu, como assim? Aquele que dá testemunho. Quem está dando testemunho? Coloca no Apocalipse capítulo 1, versículo 1. João começa falando quem dá testemunho. Revelação de Jesus Cristo. A revelação não é de João. A revelação é de Jesus Cristo. E no final, volta para o versículo 20. Aquele que dá testemunho. 22, capítulo 22, versículo 20. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, é ele dizendo: sim, venho em breve. Isso é uma assinatura. Isso é uma assinatura, e quando eu li isso eu fiquei muito feliz, porque não foi João que escreveu isso simplesmente. Isso é o próprio Cristo falando: olha, eu expliquei tudo, eu entreguei para vocês a Ketubá tudo o que eu preciso fazer, tudo o que eu já fiz, os seus deveres, os seus direitos, e eu estou assinando, eu estou testificando, eu venho. E ele vem para quê? Para que Jesus vai voltar, irmãos? Para as bodas. Como eu falei, um casamento vai acontecer, e está muito perto, está muito perto. Aleluia, glória a Deus. E eu acho isso lindo, porque tudo aponta para Ele. E o Senhor, Ele faz essa comparação do casamento de uma forma muito legal. Porque nessa parte do Eruzim, que era feito o contrato matrimonial, deveres, assinatura, entregou. Sabe como eles celebravam o Eruzim? Isso todos precisavam fazer. Eles celebravam o Eruzim com um cálice de vinho. Você lembra de alguma coisa que a gente faz parecido? Você lembrou? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Na versão NVI, Beca, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Então, quando nós ceiamos, quando nós pegamos o cálice e nós tomamos, nós não estamos simplesmente falando: Jesus morreu. Não, nós estamos declarando: Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Em breve Ele vai voltar. Porque, irmãos, na palavra fala que nós vamos ter uma ceia com Ele. Casamento tem que ter comida, não tem? E vai ter, irmãos. Vai ter uma mesa farta. Uma mesa farta, disponível. E se isso não te empolga, ou se isso não cria em você um desejo de se preparar para isso, irmãos, como eu falei, a mulher geralmente ela é mais empolgada para o casamento. O homem geralmente é mais tranquilão, e eu já sou tranquilo por demais. Eu preparei a minha roupa de casamento uma semana antes, e ainda porque minha mãe ficou: ó, você tem que pegar roupa. Eu falei: não, mas eu já sei qual roupa que eu vou. Ela: não, mas tem que ir, tem que provar que não sabe. Eu falei: tá bom, mãe, eu vou. Aí eu fui, provei, ficou boa, mas eu já sabia a roupa que eu queria, eu já sabia a cor que eu queria. Eu fui, eu pedi: moço, ó, eu quero isso daqui, você tem? Ele falou: tenho. Eu vesti, ele marcou, fez o ajuste, tudo certo. Mulher já não, já olha, prova, testa. Muda, isso aqui não ficou bom, minha unha, que não sei o que. Mulher é mais assim. A noiva é mais assim. Porque, Edu, isso é uma preocupação? É uma preocupação para você estar pronta. Eu não sei como que é ser uma noiva, graças a Deus. Mas quando eu vi a Karen como noiva, eu sei como é a sensação do noivo. De você olhar e falar: nossa, uau. E viu que era bom. Mas eu lembro que eu fiquei, porque a gente estava no cartório, e aí eu pensando, eu falei: nossa, cadê ela? Ela não chega, porque noiva atrasa, né? Tem que atrasar, não chega. E aí passava um, e aí no dia, a gente casou num sábado, então casamento de sábado no cartório, você sabe que é cheio. Muitas meninas tinham ali a mesma estatura, o mesmo cabelo, e toda hora minha mãe olhava e falava: acho que é ela. Eu falava: não é ela. Acho que é ela. Eu falava: não é ela.
Só que quando ela desceu do carro, ela estava de costas e eu só consegui ver isso daqui. Não sei se foi o espírito, não sei o que aconteceu, mas na hora que eu vi o fio do cabelo, eu já travei. Sabe quando você mira? Eu mirei assim, eu falei, é ela. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, obrigado pai, obrigado pai. E eu fico imaginando, quando eu estava fazendo esse esboço, irmãos, o Senhor me fez pensar nisso. Me fez pensar nisso porque naquele dia, Ele como noivo, Ele vai estar esperando uma noiva perfeita, sem rugas, sem manchas, uma noiva pronta. E como nós estamos a respeito como noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo, nós estamos preocupados em nos aprontar para o noivo, ou a gente está preocupado com outras coisas? A gente está preocupado para escolher a melhor roupa, para escolher as melhores joias, para a gente ficar pronta para Ele, ou a gente está preocupado com outras coisas? Depois do Eruzim, depois que era feito isso, o noivo e a noiva, eles tinham responsabilidades. A responsabilidade do noivo, sabe qual era? Era sair dali e ir preparar a casa. Então geralmente o noivo ele voltava para a casa do pai dele e ele iria preparar a casa para receber a noiva. Irmãos, tudo se encaixa com a Bíblia. Eu acho isso fantástico, eu acho isso fenomenal. João capítulo 14, do versículo 2 ao 3, NVI. O noivo, depois que passava o Eruzim, depois que eles celebravam com o cálice, depois que eles faziam tudo, o noivo virava e falava, olha, agora eu vou cumprir a minha responsabilidade. E olha qual é a responsabilidade: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Versículo 3: quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Cristo foi preparar. Irmãos, posso dizer, já está preparado, já está pronto, já está pronto. A parte dele, ele cumpre, irmãos, ele cumpre, o que ele fala, ele cumpre. E eu acho isso fantástico e fenomenal. E agora a responsabilidade é de quem? É da noiva. Porque qual era a responsabilidade da noiva? Se preparar para o noivo. E como eu falei, como nós estamos nos preparando para o noivo? Nós estamos escolhendo as coisas da maneira certa? É muito engraçado, ontem nós tivemos a reunião pastoral aqui, e o pastor chegou, toda vez que ele compra um perfume ou ganha alguma coisa, ele gosta de mostrar e falar, ó, e aí, o que você acha? E aí ele foi e mostrou para mim o perfume, eu falei, bom, nossa, gostoso. E ele foi, me mostrou qualquer, ele falou, não, ó, compra, é bom, que não sei o que. Eu falei, pastor, eu não posso comprar as coisas pelo meu querer, eu tenho que ver se a Karen gosta. Se ela gostar, por quê? Porque não sou eu que vou ficar me cheirando, é ela que vai ficar. Me perdoa, pastor. Oh, Senhor, vamos orar, estende as suas mãos para o pastor Juliano. Mas o que eu quero dizer? Eu falei muito sobre isso na última ministração que eu fiz. Nós não podemos escolher coisas que nos agradam, mas sim que agradam a Ele. Qual é a roupa que Ele quer? Porque quando eu pensei na minha vestimenta para o casamento, eu pensei no que ela gostava. Quando eu comprei a aliança, eu pensei no que ela gostava. Eu fiz as coisas pensando nela, tanto que eu chamei uma amiga dela e falei, olha, o que você acha dessa aliança aqui? E eu mandei foto, ela falou, olha, ela vai gostar dessa. Porque a amiga dela tinha mais experiências, tinha mais tempo com ela. E você sabia, e isso é lindo, lindo, lindo demais, que na tradição judaica existia o amigo do noivo? E qual que era a responsabilidade? Enquanto o noivo, ele ia se preparar, ele ia preparar o lugar, ele ia preparar a casa, ele não tinha tempo para fazer outras coisas. Então o que ele fazia? Ele falava, olha, eu vou preparar, eu vou deixar tudo perfeito para você. Só que imagina, o noivo não conhecia a noiva. Como que a noiva ia saber o que o noivo gostava? Como que a noiva ia saber o perfume que ele gostava, a roupa, as joias que ele gostava? E aí o que era da tradição judaica? O noivo pegava o melhor amigo dele, e ele falava, olha, ela é responsabilidade sua, ensina para ela tudo o que eu gosto. Mostra para ela como que tem que ser, como deve ser,
qual atitude ela deve tomar? Edu, cadê esse amigo do noivo? Porque se vai casar, se já passou essa parte da Ketubá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se o Jesus ele já está cumprindo a responsabilidade dele, de preparar o lugar, e o lugar já está pronto. Eu preciso me preparar, mas como eu vou me preparar sem conhecer ele? Através do amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo, Edu? O Espírito Santo. E ele está com você todos os dias. Todos os dias, apontando para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Não faz isso, o noivo não gosta. O noivo não gosta quando você fala dessa forma, então não fala. Irmãos, eu quero estar pronto. E para estar pronto perfeitamente, eu preciso me relacionar com o amigo do noivo. Eu preciso ter intimidade com o amigo do noivo. Porque ele vai me contar segredos específicos para eu poder fazer o quê? Agradar o noivo, para eu poder olhar naquele grande dia e falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, e olha o que eu fiz, eu coloquei o melhor sapato. Sabe aquele sapato que você gosta, pai? Eu coloquei ele. Sabe aquele perfume que te agrada, que sobe até você como um aroma suave? Eu tive o cuidado e a diligência de usar ele, porque eu sei que isso te agrada, eu sei que isso vai te fazer feliz. Aleluia, glória a Deus. E depois que tudo isso acontece, chega a última parte, que é o Nessuim, que é o reencontro, que é a boda, é quando eles vão se casar. E essa parte vai ter que ficar para um outro dia, porque eu preciso falar outras coisas ainda, mas eu peguei uma coisa que eu achei linda, que eu falei: Senhor, isso daqui eu preciso falar. No momento da cerimônia, os noivos precisam falar palavras específicas. Eles precisam pronunciar palavras específicas. O noivo, ele olha para a noiva e ele diz: és santificada a mim. Lembra do Kiddushin, santificação? Ele vira e fala: és santificada a mim, através desta aliança, de acordo com as leis de Moisés e Israel. Essa é a tradição judaica. Por isso que eles falam de Moisés, de Israel, porque eles têm Moisés como o cara. Se você pegar o judeu, Moisés é pá. Só que essa primeira parte: és santificada a mim, através desta aliança. Que aliança? Que aliança, Edu? Que aliança é essa? Irmãos, existe uma aliança. E nós vamos ter essa matéria aqui, por isso que eu não vou entrar nesse ponto, mas existe uma matéria, aliança de sangue. E eu quero que você venha para essa matéria. Não vai acontecer agora, nós ainda estamos planejando, mas para você conseguir entender, irmãos, é muito importante você vir para os cultos de ensino. É muito importante, porque você vai conseguir ter a ideia de como o noivo é. Você vai aprender. Edu, então, eu só tenho que vir no culto de ensino? Não, você tem que vir nos cultos também de domingo. Mas nos cultos de ensino nós conseguimos esmiuçar melhor, nós conseguimos entrar melhor na palavra, nós focamos num tema e nós destrinchamos ele por completo, para poder explicar para você. Então o noivo ele fala: és santificado a mim através desta aliança, essa nova aliança que nós temos, a aliança suprema, a aliança superior que ele nos entregou. E a noiva, ela precisa dizer também palavras, e ela diz: isso é lindo demais, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado. Depois que o noivo vira e fala: você é santificado a mim, através desta aliança, ela vira para ele e fala: eu sou do meu amado, e esse amado é meu. Você que está anotando essas palavras estão na Bíblia. Cantares capítulo 6, versículo 3. Cântico dos Cânticos. É a noiva falando: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia, glória a Deus. E isso é lindo. E agora que eu expliquei toda essa parte do casamento, que você entende como que ele é importante para o judeu, e às vezes você pode até ter pegado algumas coisas e meio que feito uma referência com o seu próprio casamento ou com as suas atitudes, eu quero dizer para você que talvez
tenha perdido a alegria do casamento. Porque como eu falei no início, tudo é muito bom. Você casa, você fica feliz, é aquela euforia, é a lua de mel, tá tudo perfeito, a mulher não ronca, tá tudo certo. Só que vai passando o tempo, você vai descobrindo algumas coisas que às vezes podem ir te chateando. E isso faz com que você perca aquela alegria. E talvez você quebre a aliança. Edu, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca faria isso. Mas, irmãos, o quebrar a aliança para o judeu não é simplesmente o divórcio. Não é simplesmente você trair, você cometer um adultério. Lembra da Ketubá? Você não fez alguma daquelas coisas, você quebrou aquela aliança. E nós temos deveres. Nós temos deveres para com o Senhor. E às vezes nós temos quebrado essa aliança. Nós temos cometido coisas que não eram para nós termos cometido. Nós temos falado coisas que talvez não era para nós termos falado. E se você pegar e ver os profetas, eles falam muito a respeito disso. Eles trazem essa ideia de casamento e eles apontam Jerusalém como uma noiva infiel. Você consegue pegar e você consegue ver Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, todos os profetas, eles fazem essa analogia entre o relacionamento de Deus com o povo e o casamento. Tanto que Oséias, se você pegar para ler a história, Oséias, ele se casa com uma prostituta para simbolizar a situação daquela época de Jerusalém. Que Deus estava com uma mulher adúltera, com uma noiva adúltera. Então Oséias se casa com uma prostituta para mostrar para o povo a situação deles, como eles eram vistos por Deus. Porque Deus, ele olhava, ele não via a noiva dele, ele via uma esposa infiel. E às vezes você olha e fala: Edu, mas como assim? Como assim uma noiva infiel? Quebra de aliança. Deveres que aquele povo precisava cumprir e eles não cumpriram. E hoje em dia é uma pergunta muito comum, né? Fala: nossa, como que Deus ele permite que muitas coisas aconteçam, coisas ruins, enchentes, mortes? Como que Deus ele pode? Se Deus ele é bom, como ele pode fazer isso? A resposta para a pergunta está na pergunta. Deus ele é bom, amém? Nele não há mal. E eu quero fazer essa comparação. Imagina que esse retorno, ele é uma fogueira. Então, eu estou com frio, eu quero me aquecer, o que eu preciso fazer? Ficar perto da fogueira. Eu estou me aquecendo, eu estou quente, eu estou bem, só que de repente, eu já fico bem, eu não estou mais com frio, e eu me afasto dessa fogueira. E aí, eu volto a sentir frio. E aí eu vou virar e falar: fogueira, como assim? Você não é quente, por que você não está me aquecendo? Quem se afastou? Quem se distanciou? Se eu entendo que Deus, ele é um Deus bom e nele está toda a bondade, quando não há Deus, o que há? Irmãos, é uma comparação simples. Calor, frio, se não tem calor, tem frio. Você ser bom e você ser ruim, se não tem a bondade. Se alguém um dia te perguntar isso, ou falar, ou se você já se perguntou isso, entenda, Deus, Ele permite, entenda quando eu digo permitir, porque existe a vontade do Senhor, o que Ele quer realizar, mas existem coisas que Ele permite, porque Ele não pode ir contra a palavra dEle, Ele não pode ir no seu livre arbítrio. Tem coisas que você vai fazer, e você vai precisar colher esses frutos, e isso não é responsabilidade de um Deus bom, isso é responsabilidade de um filho, de uma esposa imatura que se distanciou do noivo. Só que é lindo porque os profetas, ao mesmo tempo que eles apontam e eles falam: olha, vocês estão assim, 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 existe ainda a esperança. E Jeremias ele traz essa esperança. Jeremias capítulo 31, versículo 32, na versão NVI. Aleluia. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser marido deles, declara o Senhor. Você consegue ver? Existia uma aliança que ela foi quebrada.
Então Jeremias, ele aponta, ele fala, olha, tá assim, 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 assim. Só que no final, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, depois você lê o final do livro de Jeremias, irmãos, o que começa como uma situação desesperada, de um povo sendo levado cativo, de um povo que não tinha mais esperança, termina com um homem que ele estava cativo, sentado à mesa do rei. Depois você lê a história termina com esperança, a esperança de um futuro muito melhor, a esperança de um futuro lindo. Só que o que aconteceu? O povo precisou pagar consequências do pecado. E o que é o pecado, Edu? O pecado é aquilo que faz a separação entre o povo e Deus. Entre o povo e Deus. O pecado faz com que... Quem lembra da ministração de domingo passado sobre o sabor, o sal? O pecado faz com que o sal que existe em você perca o sabor. Se você não ouviu a última ministração, eu te convido, depois entra no YouTube e vê. Ela é linda. Seja você a diferença, você vai entender mais sobre isso, sobre o sabor. E muitos casamentos, eles acabam por conta disso, porque as pessoas perderam esse sabor. Sabe quando você olha para a pessoa e você não enxerga mais a pessoa com que você casou? Que você olha e você fala, nossa, essa pessoa não é a mesma pessoa que eu casei. E aí aquilo começa a gerar dentro de você coisas. Essa era a situação do povo naquela época. Deus, ele olhava e falava, essa não é a minha noiva. Minha noiva está suja, minha noiva não está com as joias que ela precisava estar. A alegria acabou. Não tinha mais alegria, não tinha mais. E muitos casamentos acontecem por conta disso, irmãos. Muitas pessoas perdem o sabor no casamento. E eu quero que você entenda isso no mundo espiritual. Você ainda está com sabor? Você ainda é aquela pessoa que quando levantou a mão, quando você creu no seu coração e quando você confessou com a sua boca que Ele é o seu Senhor, você ainda queima de amor? Você ainda deseja Ele como você desejou naquela época? Você ainda olha para Ele com os mesmos olhos? Porque Ele está olhando para você. E Ele está esperando ver a noiva dEle. Mas Ele tem enxergado a noiva dEle? Ele tem enxergado a noiva? Naquele dia, a palavra fala sobre isso. Muitas pessoas não vão ser reconhecidas. As pessoas vão bater na porta e vão falar, Senhor, abre a porta. Ele vai olhar e falar, não te conheço, quem é você? Você não é noiva, você não está com roupa de noiva. Quem é você? E aí a gente pode olhar e falar, mas tal pessoa era tão boazinha, não fazia nada. Nada de errado, irmãos. Entenda isso, eu ouvi essa ministração uma vez. E essa ministração falava assim, Deus não te chamou para ser bonzinho, Deus te chamou para ser justo. Não é para você ser bonzinho, ajudar todo mundo. Não estou falando que não é para você ajudar, amém? Você deve ajudar, você deve amar o seu próximo. Mas o chamado do Senhor não foi para você ser uma pessoa boazinha. Porque boazinha tem muita pessoa no mundo que é boazinha. A pessoa não rouba. Você com certeza já ouviu essa frase, a pessoa, ela... não falta nada para ela, ela não rouba, ela não fala palavrão, ela é casada, faz tudo certinho, só falta uma coisa, Jesus. Se só falta Jesus, então falta tudo, irmãos. Então falta tudo. Edu, mas isso é justo? Isso é justo? A pessoa ser boazinha aqui na terra, e aí chegar lá e não ser... Eu quero que você entenda o que significa a palavra justo. Judicialmente falando, justo é aquilo que é correto. Justo é aquilo que cumpre com a justiça, está de acordo com a conformidade da justiça, da legislação. Só que no cotidiano, para você conseguir entender melhor, justo é algo exato. Nós vamos pegar um tampo de vidro e vamos colocar aqui no púlpito. Esse tampo precisa ser justo, exato, sabe? Não ter sobra e não ter falta. Sabe quando eu já falei sobre isso, sobre mudança, quando você vai transportar uma geladeira, um sofá e passa justinho. Que você fala, nossa, esse daqui passou bem justo. Por que passou bem justo? Porque não sobrou e não faltou. Foi exatamente aquilo. E é isso que Deus chama. Deus te chama para ser nem mais, nem menos. Ele te chama para ser exato. Exatamente aquilo que Ele te chamou para ser.
Porque se você não for exatamente aquilo que Ele te chamou para ser, irmãos, vão ter consequências. E como eu falei, a consequência, nós vimos já na história. A separação entre Deus e o homem. A perda da alegria. Porque quando você não tem alegria, irmãos, você já fez algo alegre, que você está contente de fazer? É gostoso, você faz, parece que o tempo nem passa. Você olha e você fala, nossa, já passou uma hora. É igual pregar é gostoso. Aí você olha e você fala, nossa, já passou uma hora. É a mesma coisa. Só que quando você faz algo sem alegria, não é pesado, não é complicado, difícil, parece que a hora não passa. Naquela época, voltando para a parte do casamento, por que casamento tinha que ter o vinho? Por que no Eruzínhedo eles celebravam com o vinho? O vinho naquela época simbolizava a alegria, era símbolo de alegria. E como eu falei a respeito do fogo e do frio, quando não tinha vinho, que era alegria, eles entendiam que havia tristeza. Agora você conseguiu entender a importância do primeiro texto que nós lemos, do casamento de Caná? Por que a mãe de Jesus chegou tão assim depressa para ele e falou, Jesus, acabou o vinho. Eu não sei quantos dias tinham se passado. Se você pegar ali, fala que depois de 2 dias, então a gente entende ali que o casamento ainda estava no começo, não tinha chegado nem na metade. E já acabado o vinho, já tinha acabado a alegria. Por isso que a mãe de Jesus chega e fala, ajuda eles, acabou a alegria. Entrega a alegria para eles. A mãe de Jesus não estava pedindo por vinho. Entende isso, pega isso no espírito. A mãe de Jesus não estava pedindo por vinho, ela queria alegria para eles. Eu imagino o pensamento da noiva e do noivo, mais da noiva que é mais preocupada com essas coisas. Meu casamento está arruinado, acabou o vinho, acabou a alegria, meu Deus, e agora? Imagina isso, um desespero por falta de alegria. Só que existe uma pessoa que conseguiu devolver a alegria para aquele casamento. E como que foi feito? Através de uma transformação. Diga isso, transformação. Aleluia, glória a Deus. Só que para haver uma transformação, você precisa estar disponível e disposto. Amém? Eu já falei também sobre isso. Eu vou acelerar aqui um pouco, irmãos, mas eu quero que você entenda sobre isso. Jeremias, no capítulo 13, o Senhor, Ele dá uma ordem muito específica para ele. Fala, Jeremias, vai e compra um cinto de linho fino. Você pega esse cinto de linho fino, você vai até um rio, você cava um buraco, deixa ele lá, coloca umas pedras e vai viver sua vida. Depois de algum tempo eu vou falar para você voltar e pegar esse cinto. Depois você lê essa história, é muito interessante. Está no capítulo 13 de Jeremias. E Jeremias faz isso, ele compra o cinto, ele vai até onde o Senhor ordenou, ele cava, enterra o cinto e vai embora. Vai viver a vida dele. E aí o Senhor fala, vai lá pegar o cinto agora. E a palavra fala que foi depois de muito tempo. Muito tempo. Quando Jeremias, ele tira esse cinto, você acha que o cinto estava bonitinho? Lindo? Não. O cinto estava podre. Não tinha mais serventia. Quando nós recebemos uma ordem, quando nós recebemos algo, e isso é direcionado para alguém, a gente precisa usar. A gente precisa usar. Se Jeremias estivesse com aquele cinto usando todo dia, aquele cinto não ia apodrecer. Irmãos, tudo que você guarda, tudo aquilo que você não usa, apodrece. Tudo o que você não usa, apodrece. É assim com roupa. Se você tem uma roupa que fica no armário guardada há muito tempo, quando você vai usar, não está com aquele cheirinho? Por quê? Porque não foi usado. Irmãos, o que o Senhor nos entregou é para nós usarmos. E Ele entregou joias para sua noiva se adornar. E nós precisamos usar essas joias. Nós precisamos deixar com que medo, com que a falta de coragem, vou falar assim que fica mais bonito, pare de atrapalhar as nossas vidas. Porque vai chegar um dia que Ele vai querer saber o que nós fizemos. Nós seremos julgados por quê, irmãos? Pelas nossas obras. Me mostra as suas obras, e essas obras, elas vão ser provadas no fogo. E aquilo que queimar, irmãos, não vai passar no teste. O Senhor, Ele me trouxe uma consciência muito forte quando eu estava preparando isso.
eu estou usando tudo que o Senhor me entregou? Eu estou utilizando tudo o que o Senhor me deu? Porque, irmãos, vai chegar o casamento, isso ainda é sobre o casamento. O Senhor, Ele nos entregou alegria. A alegria, ela está disponível. Nós estamos utilizando essa alegria, ou nós estamos preocupados com outras coisas? Eu já falei isso muitas vezes, tudo que é vivo se manifesta, nós precisamos manifestar as coisas do Senhor. A pergunta é, você tem se manifestado a Ele? Ou melhor, você tem se manifestado ao amigo do noivo, para saber o que você precisa usar? E eu não digo isso você aqui na igreja, fazendo as coisas. Ah, Edu, você está falando então para eu subir no altar e fazer? Irmãos, o estar no altar é uma consequência do íntimo. Você precisa entender isso. Se você tem um desejo de estar aqui pregando, no louvor, dando os recados, servindo de alguma maneira, irmãos, isso é ótimo, isso é excelente, e eu quero te encorajar a isso. Só que eu preciso ser claro com você, enquanto você não tiver uma vida de intimidade, você não vai poder estar aqui. Enquanto você não se preparar, você não vai poder estar aqui. E eu quero entregar isso para você de uma maneira que gere em você essa vontade, esse desejo, essa querência. Eu gosto dessa palavra, querência. Você querer. Edu, querer o quê? Se aparecer e estar no altar? Não, querer estar no íntimo. Querer saber os segredos do noivo, querer ter intimidade com o amigo do noivo. Porque como eu falei, irmãos, naquele casamento houve a transformação da água para o vinho, só que precisou de alguns elementos para aquilo acontecer. O primeiro elemento e o principal, Jesus. E esse elemento, se você já é cristão, se você já é da família da fé, você pode dar um check nele. Isso daqui eu tenho, Edu. Eu já aceitei, então Jesus está dentro de mim, eu tenho isso. Só que para a transformação não era só isso. Ainda tinham algumas talhas de pedra. E o que simboliza essas talhas de pedra? Simboliza o ser humano. O ser humano, se você pegar para ler a história, as talhas estavam vazias. E às vezes você olha e você fala, Edu, eu estou vazio. Não tem nada dentro de mim. Então o Senhor vai derramar o vinho. Calma. O Senhor, Ele não é apressado igual eu. Cadê o James? O Senhor não é apressado igual eu. Ele é paciente. O Senhor, Ele não vai derramar algo sobre uma pessoa sem antes preparar. E houve uma preparação. Qual que foi a preparação? A água. A água, ela simboliza purificação. Então aquelas talhas vazias de pedras, elas precisaram ser enchidas com água para purificar. O Senhor não podia ter dado enche de vinho e brotar do chão? Poderia. Mas tudo que Ele faz, irmãos, é para nos dar exemplos. Antes da alegria vir, você precisa se purificar. Foi o que eu falei, antes de você estar no altar, você precisa estar no íntimo. Você precisa entender isso. O coração do homem sem Cristo é como aquelas talhas, aqueles potes de pedra, vazios, sem nada. E quando você aceita o Senhor, você levanta a sua mão e você aceita, Ele te enche, Ele te preenche com essa água que purifica o seu coração. Então essa água vai te purificar, vai te limpar, você vai estar limpo. Só que você pode olhar e falar, Edu, tá, mas e aí, cadê a alegria? Calma, para de ser apressado. Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 até o 27, a gente vai ler na versão NVI. Olha que lindo essa profecia. Aspergirei água pura sobre vocês. Lembra o que é água? Que purifica. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos. Lembra da Ketubá? Os meus estatutos, e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Se você já recebeu, você já foi purificado. Essa água já entrou dentro de você, já te purificou. Talvez essa água você tenha tirado um pouco do seu coração e preenchido com algum outro líquido. Edu, então o que eu tenho que fazer? Você tem que se esvaziar
para que Ele possa te purificar de novo. Mas por que eu preciso antes receber a purificação, Edu? Porque só depois da purificação, só depois de você estar totalmente limpo, é que Ele consegue pegar essa água, essa pureza, e transformar em vinho, na alegria. E aí você vai sentir alegria. Muitas pessoas olham e falam: Edu, eu não sinto mais alegria de viver, eu não sinto mais alegria de fazer nada, eu quero ficar no meu quarto, trancado, sem, sabe, só eu. O que eu falo para essas pessoas, para você também que está me ouvindo no YouTube, deixa só uma pessoa entrar, só uma. Deixa o amigo do noivo entrar, porque ele vai conseguir te mostrar o que está impuro, o que precisa sair, o que precisa ser esvaziado. E Ele tem essa água que vai te preencher por completo. E quando você olha e fala: nossa, eu me sinto preenchido. Porque se você lê a história fala que foi enchida, aqueles potes foram enchidos até a boca. Você vai se sentir preenchido, mas não é só isso. O Senhor, Ele vai transformar isso em alegria para a sua vida. E você vai sentir alegria, você vai sentir desejo. Você vai sentir alegria novamente, irmãos. Isso é lindo. Por quê? Porque festa de casamento, bodas, é alegre. É alegre, como eu falei desde o início, irmãos. Está chegando, vai acontecer. Vai acontecer, Edu. Então o que eu preciso fazer? Você precisa fazer o papel da noiva. Nós ainda estamos no eruzinho, lembra da preparação? Qual que é o papel da noiva durante a preparação? Se preparar para o noivo, porque ele está vindo. Nós lemos no final, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Eu venho, eu estou vindo. E eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou pedir para o Davi louvar um louvor. Eu quero que você entenda isso.